A graça e a paz, meus amados irmãos. Deus tem uma palavra para você. Você crê? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, o versículo é o 21. Diz assim a palavra do nosso Deus. E, passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está muito doente, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Louvado seja Deus! A região da Galileia, onde existia e existe até hoje o mar da Galileia, onde Jesus passou a maior parte do seu ministério. Jesus morou em Cafarnaum, na casa de Pedro. Jesus pegava o barco e ia a Tiberíades, e ia a Gadara, e ia a Magdala, realizando curas, milagres, prodígios e maravilha. Seguindo a cronologia bíblica aqui, Jesus estava na cidade de Gadara, onde antes de chegar em Gadara ele tinha enfrentado uma tempestade, e em Gadara libertou o demônio gadareno. Saindo de Gadara, vindo com o barco no mar, chegou a Cafarnaum, onde Jairo o esperava desesperadamente, para que sua filha que estava doente fosse curada, sua filha de 12 anos. A Bíblia diz que Jesus olha para Jairo, a fé de Jairo, rogando ao Senhor, e Jesus fala assim: eu vou na sua casa. E a Bíblia diz que Jesus, indo uma grande multidão apertando ele, uma mulher te tocou de uma forma diferente. Essa mulher, ela sofria de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, há 12 anos. A Bíblia relata que ela dizia: basta tão somente eu tocar no mestre, eu serei curado. E no meio daquela multidão, a caminho da casa de Jairo, Jesus, ele diz: alguém me tocou. Ele para. E aí Pedro fala: Jesus, tem tanta gente te tocando, Senhor, parafraseando, né? Tem tanta gente te tocando, Senhor, para, Senhor, para perguntar quem te tocou. Jesus: não, me tocaram de uma forma diferente, me tocaram com fé. Aquela mulher tocou Jesus de uma forma diferente, tocou com fé. Existe muita gente que segue Jesus, multidões que seguem Jesus, mas poucos tocam nele com fé e recebem a cura e recebem o milagre. A Bíblia diz que Jesus fala assim: mulher, vá em paz, a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Mas, irmãos, eu não quero entrar aqui no detalhe da mulher de fluxo de sangue, eu quero saber de Jairo. Jairo estava com pressa, Jairo estava: Jesus, vai correndo na minha casa. E imagine Jairo e correndo aquela pressa toda. Jesus vai perguntar quem tocou, ainda vai curar a mulher. E Jairo naquele desespero. Quando Jesus despede a mulher, eu imagino eu e Jairo dizendo assim: agora bora, que agora é minha filha. E quando Jairo se prepara para continuar a caminhada para sua casa, chegam algumas pessoas, um servo dele, diz assim: Jairo, não incomode mais Jesus, não. A sua filha já morreu. Imagine o que se passou na mente de Jairo. Né? Se Jesus, eu lembro de Maria, né, que perguntou: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Eu imagino Lázaro perguntando assim: Jesus, se o Senhor tivesse parado, dava para alcançar a minha filha que estava mais enferma. Sei lá, depois você voltava e curava a mulher de fluxo de sangue. Mas muitas coisas que podem se passar. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Jesus disse assim a Jairo: ó, não temas, crê somente. Oh, glórias! E vai em direção à casa de Jairo. Quando Jesus chega lá, está aquele clima de velório, aquele clima muito triste, sabe? Existiam as carpideiras que eram contratadas para plantear aquelas vozes de choro, e os homens tocando flauta, aquele clima fúnebre assim, sabe? E Jesus manda que tudo pare, que a menina: para com esse funeral, para com essas músicas fúnebres. Eu estou parafraseando para você entender o poder que há no nome de Jesus Cristo, o poder que há em Jesus Cristo. Ela não está morta, não, ela está dormindo. A Bíblia diz que eles começam a dar risada, gargalhada de Jesus. Jesus vê que nele não tem fé, e ele chama Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina, onde ele encontra a fé. Ele chamou para entrar no lugar. Os demais, até os outros 9 discípulos, Jesus não chamou. Sabe por quê? Existem muitas pessoas que servem a Jesus, que estão na igreja, que diz que tem fé em Cristo, mas fé é algo diferente. Jesus separou os 3, porque ele precisava de muita fé para ressuscitar a menina.
A Bíblia diz que quando Jesus chega perto da menina, ele fala assim, Talita cumi, que significa menina, levanta. E a menina suspira e levanta. E Jesus fala assim, dá de comer a ela e de beber. E realiza o milagre da ressurreição. Eu não sei o que você está passando, qual o milagre que você precisa, mas o escritor de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que a fé, ela traz à existência o que não existe como se já existisse. Então, a fé, você não pode viver pelo que você está vendo, como diz o apóstolo Paulo. Você tem que viver pelo que você crê. A circunstância que você está vivendo agora, você olhando de uma forma natural, parece impossível de resolver, está difícil. Mas se você olhar com os olhos da fé, a fé muda as circunstâncias. A fé muda as sentenças. Jairo fez o que tinha que fazer, ele se prostrou diante daquele que pode resolver algo impossível. E quando pessoas vieram dizer que não tinha mais jeito, Jesus falou, não temas, crê somente. Jairo ignorou o que as pessoas falaram e ficou com o que Jesus falou, porque é Deus quem dá a última palavra. Pessoas veem circunstâncias na sua vida que dizem assim, não tem mais jeito não, deixa pra lá, é assim mesmo não. Você tem que se prostrar diante de Jesus Cristo, você tem que orar ao Senhor Jesus Cristo e é nele que você vai encontrar a resposta final pela fé. Em uma caminhada, uma mulher tocou nele pela fé e foi curada. Ela estava na rota do milagre. E Jesus continuou caminhando pela fé de Jairo. A filha dele foi curada e ressuscitada. Que essa palavra possa penetrar o seu coração, porque Jesus Cristo ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Ele sempre será o Deus que sara, o Deus que cura. Clame ao Senhor. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para Jesus, o consumador da obra. Aquele que disse que ia fazer e que é fiel para cumprir. Que Deus possa continuar te abençoando. Que possa aumentar a sua fé através desta palavra. Então somente creia. Não escute o que as pessoas falam. Escute a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Shalom. Amém.